É isso, né? Bem-vindos, senhores e senhoras. Esse é o primeiro episódio oficial de Controvérsia. E o tema de hoje que temos é o nosso top 3 pessoal, puramente pessoal, dos melhores jogos de todos os tempos. Comigo eu tenho Marx Opa, é eu. e... e o Magno. Opa, é eu. Magno. Então, alguém quer dar mais uma explicação aí sobre como vai ser o desenrolar? Eu gostaria de entender mais o que seria pessoal. O que seria uma avaliação pessoal do top 3? Quer responder essa? Ou vai jogar pra mim? Eu vou responder, eu deixei pra você pra começar a narração aí. Vou responder a pergunta então. Quando a gente fala de pessoal, é que meio que a gente tá dando uma desprezada muito forte pros aspectos técnicos dos jogos e considerando as experiências que nós tivemos, entendeu? Então, assim, não necessariamente, pelo menos, eu tô falando pelo meu critério, né? Eu acredito que vocês vão ter critérios diferentes, mas não necessariamente no meu top 3 um jogo é melhor que o outro, mas eu tive uma melhor experiência com um do que eu tive com o outro. Mas basicamente assim, quando a gente fala de pessoalidade, né, na análise dos top 3. Top 3 melhores jogos, começando do terceiro. Eu quero dar uma menção honrosa ao final. Eu também quero. Duas, na verdade. Eu quero dar Deixar pro final, né? Porque senão, se for agora, já tira eles da possibilidade, né? Quem quer começar? Quem se dispõe? O meu top 3 terceiro jogo que eu mais gostei foi Far Cry 3. Nossa, interessante, hein? Far Cry. Eu pensei em colocar. Porque, sinceramente, foi um dos meus primeiros jogos que eu paguei com meu dinheirinho, certo? E foi algo que me construiu, me imergiu bastante a jogo fora ser League of Legends. Foi ele que me deu uma visão de que, opa, tem mais jogo bom aí. Não é só esse negócio que te suga, não. Quanto tempo faz que você teve essa experiência aí com Far Cry? Foi um dos primeiros jogos que você jogou assim? Foi modos de jogos de história, não necessariamente, porque eu jogava muito jogo Lego quando eu tinha um Xbox 360. Nossa, jogo Lego. Muito jogo Lego. Nossa, Lego, Indiana Jones Lego pra mim tá... Indiana Jones, pô. Nossa, Indiana Jones é... Gigante. Não, clássico. Mas aí, eu diria que pra jogar em tempo de base, assim, de idade, foi nos meus meados dos 13, 14 anos, assim. Certo, mas aí no caso, ele, tirando os jogos Legos, ele foi um dos primeiros jogos de história, exceto os de Lego que você jogou. Exato, foi o primeiro. Pra ser mais preciso. Mano, eu queria ter memórias dos primeiros jogos que eu joguei, assim, pra poder jogar no meu top ou no Menções Honrosas, mas eu realmente acho que eu joguei O meu acho que é Lego também, viu? O meu também acho que é Lego. Eu lembro muito fortemente do Indiana Jones. Só que eu tô desconsiderando o fato de, tipo, plataformas antigas, como PlayStation 2, PlayStation, porque foi um... Ah, não, lá tinha muito jogo pirateado. Era, e também era questão de eu tinha uma caixinha, mano, uma caixinha desse tamanho, assim, lotada de jogo, naquelas capinhas de plástico, imagina, essa pilha desse tamanho, quanto jogo que dá, oi. Eu tenho umas 3 dessa aí, tá ligado? Aqueles bagulho de colocar CD, você vai só girando aqui. E tipo, eles eram pirata, né? E não tinha capa de verdade. No tabelado ele mudou no máximo um nome escrito com canetão no CD. Não, o meu tinha um papel, provavelmente papel A4 dobrado no meio, assim, a capa do jogo de um lado e o negócio atrás. Era ajeitadinho, pô. Pô, mas não tem tanta diferença de idade assim, porque, tipo, os meus que eu tinha eram um disquete quadradão, mais ou menos, assim, amarelo, meio grande. Não peguei essa aí. Baixava, e aí você ligava o videogame. Não peguei o disquete. Pô, era um bagulho que, quando dava problema, meu irmão. Pô, mas o Far Cry 3 eu concordo em colocar ele no top 3, cara. Eu acho que é um jogo que ele acerta muita coisa. E, pô, é uma receita do sucesso, né, da Ubisoft. Os caras têm o mesmo modelo até hoje. Total. E o enredo desse jogo é muito, muito
envolve, você se envolve, você Não, sente o vilão, você Os sente o que personagens são tá muito bons, cara. passando. O Weiss, sinceramente, acho que é um dos Não, melhores vilões de todos os É o que eu ia tempos. falar. Eu, apesar de não ter jogado Far Cry, na verdade, eu acho que eu não joguei nenhum Far Cry, assim, até o final. Eu reconheço que o Vaz, mano, pelo que eu lembro da época que o jogo foi lançado, o cara, aquele personagem, ele é muito bem escrito, tá ligado? Ele é um Cara, acho que até hoje ele é um cativar um como. personagem escrito de um nível de, tipo, topo de linha, tá ligado? Ele Por é mais que muito ele, bem feito. por mais que ele seja um antagonista, o cara que se opõe ao protagonista do jogo, ele consegue transpor as coisas que ele sendo de uma maneira tão, sabe, tão ele consegue reconhecível, tão imergir o empática. personagem. Exato, que você começa a se reconhecer nele um pouco. Isso, não. Que isso, pô. Acho que é pelo fato dele, na época, ele era um personagem muito único, cara. Uhum. Ele era muito único. Ele era escrito de um jeito diferente, apresentado de um jeito diferente. Então, É, Concordo. E, Excelente e, colocação de top 3. e também a questão de que você sente, não sei, tipo assim, eu sentia o desespero do cara. Pô, logo no começo do jogo, você tá fugindo do cara, pô. Você tá no desespero lá, no teclado, no mouse, tentando correr pra eles não te pegar, que você já sabe que seus amigos rodou e tá indo atrás. Sabe assim? É, isso eu acho. O Far Cry, ele coloca esse negócio de se sentir no ambiente, ele faz muito bem mesmo. Sim. 3 realmente, eu acho que é o melhor Far Cry de todos, cara. Dos que eu joguei, foi o melhor. Eu acho que ele é o melhor. Gostei muito. e é importante perceber que, tipo, nos jogos que vieram depois, eles tentaram replicar essa mesma fórmula do Vaz, né, de criar um vilão impactante, um vilão marcante, e eles não conseguiram fazer nem perto do Você que... fala no próprio Far Cry ou... No Far Cry, tipo, eles tentaram criar aquele, como é que era o nome? Kunamin, aquele do Far Cry 4, Ah, depois criaram... discordo, cara. Eu acho que tanto esse é o do 4. É, Tanto É, o esse do 4. 4 quanto o do 5 também. o Father do 5, né? É. Eu acho Aham. que os dois são muito bons, cara. Eles têm, claro, a mesma fórmula do 3, né? Até mesmo porque, pô, o jogo, como um todo, ele é a mesma fórmula. Mas eu acho que eles em si, analisando eles diferencialmente, cada um por si, eles são personagens muito bem escritos, muito bons. Mas você acha que eles, assim, igual eu falei, eu não joguei os jogos, né? Mas o que eu tenho de percepção por fora é que, tipo, nenhum desses outros que vieram conseguiram marcar tanta franquia quanto o Vaz marcou, entendeu? Não, concordo. Então, Eu nesse acho que o sentido que eu Vice tô foi bem falando, superior. não que eles Isso. estão querendo replicar o Vaz, mas replicar o feito de ter feito um vilão tão histórico, entendeu? Sim, sim. Realmente não conseguiram. Mas, assim, pra mim, eu discordei no ponto que eles não tinham tanta sua característica, sabe? Cada um tinha um ponto. O Father eu já não sei tanto que eu não acompanhei, mas o do 4, pô, era muito da hora, porque ele se passava muito cínico, muito... Ele fingia ser algo bem. O Vaz já não fazia isso, já tacava porra louca em tudo, já explodia os caras e tudo, entendeu? O problema do Vaz é que ele só queria ver o mundo pegar fogo, mano. O jogo que tá virando imortal já, né? Tá sobrevivendo já a terceira geração. Quase uma década de vida, se recusa a morrer. GTA V, que até hoje se encontra relevante, puxando mais de 100 mil pessoas em live no Twitch com o RP, né? Eu acho que o GTA V ele acerta em muitos pontos e ele é um jogo que ele tem um tamanho de conteúdo inacreditável, cara. Você vai só na própria história, você já tem uma história muito boa, muito bem escrita, com personagens muito bons, trilha sonora excelente. Aí você vai pro online, você tem mais uma infinidade de coisa pra fazer, com todas as heists, todos os negócios, até mesmo a questão de você só poder ficar à toa, né? Agora o GTA meio que se reviveu, né? Se reinventou, não por vontade própria, conta própria da Rockstar, mas com o RP, né? Ele deu uma revivida gigantesca com o RP e virou outra coisa completamente. Não, eu ia falar porque eu também coloquei o GTA como terceiro lugar no meu top 3. E quando você falou aí do simplesmente descaralhar, modo livre, que tem no jogo, né? Sempre foi um dos trunfos do GTA, né? Da franquia GTA Foi. como um
todo. Gigante. Cara, existe milhares, inúmeras pessoas que jogam GTA, tipo, totalmente foda-se pra campanha, totalmente foda-se pra qualquer resquício de história pro jogo, mas joga aquilo lá pela liberdade que o jogo te dá, sabe? Por quanto você pode criar ali naquele mundo que eles te oferecem. E, querendo ou não, é algo que tem que ser valorizado, mano, porque é o intuito do videogame, né? É colocar você num mundo onde você é livre pra fazer o que vier na sua cabeça, sem. Não sem consequência, mas. Também. Também sem consequência em alguns sentidos, né? Mas é algo que o GTA tem um dos seus principais pontos do GTA pra mim é isso, sabe? Que até mesmo se você for por fazer, tipo, no que ele tem de conteúdo, ele te dá muita liberdade de, tipo, você fazer o que você quiser, assim. Porque você tem, por exemplo, você tem o cassino, você tem as heists, você tem... Quantos tipos de negócio que você tem, cara? 5, 4, sei lá, mas você tem vários tipos de negócio diferentes. Até mesmo nisso ele te dá essa liberdade de você poder fazer o que você quiser, mexer com o que você quiser, né? E isso aí voltando um pouco mais pro modo online, né? É bom destacar porque, assim, uma coisa que eu queria falar, a gente tá comparando jogos de naturezas quase que elas são parecidas, mas elas ainda são diferentes. Eu acredito que pelo menos no meu top 3 aqui do Vitor Hugo vai ser mais ou menos nesse esqueleto aí. São jogos que têm características semelhantes, como por exemplo o fato de eu acredito que todos eles serem em mundo aberto. E mesmo assim eles trabalham em sentido diferente. Por exemplo, o GTA não tem uma história tão não linear como outros jogos que a gente vai colocar aqui. Mas a não linearidade do GTA ele tá na gameplay, entendeu? A não linearidade. Como assim não linearidade? Sequência, assim, você tem uma sequência de história e a história não vai divergir disso aí. Ela não é tão Ramificada. ramificada como outros jogos. Mas a gameplay do GTA, eu ouso dizer que ela talvez seja a mais, ou talvez uma das mais. Que te dá mais Livres. possibilidades, mais livres. Entendeu? Fato. Nesse sentido assim da gameplay, ela é bem diversificada. Não tanto na história. Mas que também tem os seus ramos ali, né? Você também tem escolhas na história do GTA, mas Não igual são outros tanto jogos que a São gente vai coisas trazer bem irrelevantes, né, cara? Pra ser bem sincero, a única coisa realmente que tem um grande impacto é o final, né? sim. Então é por causa do final que eu não coloco ela como irrelevante, sabe? Talvez essas escolhas sejam menos frequentes, mas ela tem certa relevância ali pra história do jogo, sim. É diferente de outros jogos que, tipo, a escolha, o que você vai tomar de decisão nessa situação e na outra, ela vai moldar totalmente, ou quase que totalmente, qual que vai ser seu final, sabe? Então... que é um gênero aí que cresceu muito, né? Não, e assim, eu te falo, mano, pra mim como critério é um dos mais importantes, sabe? É um dos que mais me divertem. No sentido de você moldar o seu próprio personagem, você criar sua própria história. Acho que isso é um negócio meio essencial, assim, num RPG. Porque ele se propõe a ser um role-playing game, né? Então você vai se imaginar na pele daquele personagem. Por isso que eu acho que Fallout ele tem tanta popularidade, assim. Não popularidade, eu diria, mas tipo, eu tenho tanto apreço por ele, porque ele te dá muita opção, assim, de você se imaginar na pele daquele personagem. Ele tem isso muito bem, cara. E esse negócio da escolha que popularizou ali com o Beyond Two Souls, eu imagino, com esse ramo aí de historinha desse jeitinho, realmente tá crescendo, né? Porque, porra, agora você já tem obras aí, que vai vir, né? No meu top 3 decisões óbvias. Fazem qualquer escolhinha ali, você vai ter um cataclisma daqui a pouco. Assim, só uma ressalva aqui quando você fala de RPG, né? É que não necessariamente o jogo nem tem que ser RPG, mas assim, a gente pode perceber essa tendência que você tá falando aí, de que mesmo os jogos não RPG, eles estão acabando englobando algumas características dos jogos RPG, né? A gente tem alguns exemplos aqui na nossa lista, eu acredito que eles não fazem parte do gênero RPG,
mas essa situação aí da escolha, de uma escolha impactar o que você vai fazer lá na frente, enfim, vice-versa, foram muito bem englobadas num jogo que não é o principal gênero dele, né? Vou só opinar aqui sobre o GTA no top 3, porque não tá no meu top 3 por questão pessoal. Eu posso até ser um pouco hipócrita, porque é um dos jogos que eu mais joguei, zerei 3 vezes e, porra, joguei online demais. Mas eu acho que o ponto que o GTA se destacou, apesar de todos que levantaram, foi mais a questão da durabilidade. Ah, Porque sim. não faz sentido um jogo de 2014, assim, pelo menos faz sentido porque tava acontecendo, mas era inimaginável na época do GTA, quando lançou em 2014, ele tava perdurando até 2023, com tanto de gente jogando assim. Não necessariamente o GTA raiz, mas Mas eu acho que GTA. ele tem essa longevidade justamente por causa dessa quantidade de conteúdo que ele te dá. E agora com o negócio do RP, né, que é o Carro-chefe que, do GTA, né? o que realmente tem a popularidade maior no GTA, ele leva esse negócio de infinidade de conteúdo a um nível absurdo. Já não seria mais pela liberdade e não pela quantidade de coisas? Eu já vejo que o GTA foi mais durável pela liberdade que a Rockstar deu tanto aos jogadores quanto aos desenvolvedores de RP. E não pela quantidade de itens que foram possíveis. Assim, eu tenho uma opinião. Eu já tinha falado isso pra vocês antes do podcast começar, quando a gente tava batendo aquele papo rapidão. Que pra mim, o diferencial do GTA é o seguinte: tudo que ele se propôs a fazer, ele fez de uma maneira muito bem, muito boa, sabe? Não diria perfeita, nada, mas muito próximo disso. Então, assim, por exemplo, quando ele te propõe a oferecer uma história interessante, uma história cativante, personagens cativantes, ele faz bem. Quando ele te propõe a oferecer um online cheio de oportunidades, cheio de coisa para você fazer, ele vai lá e faz bem, e faz de uma maneira que, vocês falaram, tá se estendendo até hoje. Quando ele se propõe a mudar totalmente a forma que você vê o jogo e ser um bagulho mais interpretativo, igual o RP, ele faz bem também. Então, e assim, às vezes nem coisas que estão naturalmente nos jogos, porque, por exemplo, esses modos RP hoje, a maioria deles são versões totalmente modificadas do São GTA, versões né? totalmente cheias de mod, né? Sim, Que é mas uma coisa que acontece desde do San Andreas, né? A época do San Andreas que ele popularizou bastante esse aham. negócio de mod. É um negócio que trouxe agora pro GTA V forte com o RP e a modificação traz pro jogo aí uma longevidade muito maior, eu acho. E aí, no caso, né? Mesmo com essas modificações, o jogo ele te dá ali um playground quase que perfeito para você poder aplicar suas mais obscuras imaginações, tá ligado? Então, Ele é um parquinho pronto pra você trazer o seu brinquedo, fazer o exatamente. que você quiser. Caramba! Pode criar até logomarca agora pra GTA. Pra Fazer É o mim, uma feira de parquinho, pô. esse é a GTA. diferencial do GTA, entendeu? Eu acho que, É uma cara, sandbox, foda-se. Sei exato, lá. eu hoje Ele não chega a ser um sandbox, né? Pelo termo técnico, assim. Uhum. Mas realmente, ele te dá ali todos os negócios possíveis, ele te dá a plataforma, tudo, o mapa, tudo ali, e você faz o que você quiser ali, cara. então, por E eu isso que acho que é por isso mesmo que ele tá aí até hoje, e é por isso que ele tá no meu top 3. eu acredito também que nesse sentido aí o GTA é incomparavelmente, o 5 no caso, ele é incomparavelmente o melhor nesse sentido, sabe? De liberdade, de longevidade, e eu acredito até, igual o Magno e o Vitor Hugo falou aí também, essas duas estão intrinsecamente ligadas, né? A quantidade de liberdade que você dá pro player é o que faz o jogo durar tanto. Eu acho que essas questões aí da longevidade e liberdade, você pode criar um paralelo bem forte com o Skyrim. Porque se você for ver, ele é outro aí que desde que ele lançou, ele tá aí lançando versão nova aí pra console novo e tudo. Justamente por causa disso, né? Ele tem uma gama de conteúdo dentro do jogo gigantesca, ele te dá uma liberdade muito grande e tem toda a comunidade de mod também do Skyrim que é muito forte. Grande. Top 2 do Magno, pô. Tá faltando Eu essa. Top 2 do Mine. gostaria de propor uma inversão.
Olha, agora. gostei. Porque vocês Ih. estão achando muito que o de vocês tá igual, então eu quero É, eu acho que o nosso vai dois ser primeiro. quase a mesma coisa, viu? que o Marcos fala o top 2 primeiro. Top 2 pra mim é o jogo The Witcher 3. Vou ser obrigado a falar isso. Pra mim, o top 2 é o The Witcher 3. Assim, sem dúvida, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive com um videogame em toda a minha vida. Assim, eu lembro de quando a primeira vez que eu tava jogando a campanha de The Witcher, cara, eu virei um lixo. Acho que é o mais próximo que eu posso escrever. Eu virei um homem das cavernas. Eu virei um Witcher, só que sem aquela situação de ser tão foda quanto o Geralt. Eu era um nerd jogando jogo isolado da sociedade. Nossa, eu vivia daquilo, mano. Eu acordava, ia jogar The Witcher, eu dormia, ia jogar The Witcher, e aquela história ela tava fazendo parte de mim, mano. Eu sonhava com aquilo. É muito imersivo. Se vocês que já jogaram aí, o bagulho é muito imersivo. É num nível que quando você entra na história, velho, é muito difícil você sair ela sem terminar, ou sem dar algum tipo de consequência pros personagens que você vai se envolvendo. Então, e aí eu volto a trazer também a questão da escolha, né? E pra mim, igual eu falei aí previamente, é uma coisa que me cativa muito nos jogos de videogame de hoje e de sempre, que é a questão de você poder moldar o seu personagem. O The Witcher te dá uma sensação de que realmente você tá criando o Geralt. O Geralt ele tem as características fundamentais dele ali, mas o que você vai transformando, as escolhas que você vai tomando na história, elas vão querendo ou não mudando certos atributos do personagem, sabe? Então você E não só, ele não dá só a sensação, né? Porque tem decisões que você vai tomar que vai ter impactos reais, físicos no mundo do The Witcher, né? Coisa que você toma uma decisão num lugar e você vai descobrir uma consequência disso em outro lugar, longe dele. São coisas que realmente ele te mostra que suas escolhas têm consequências. Assim, nesse sentido, pra mim, The Witcher é o que mais se destaca. Eu já tenho que deixar claro aqui que no sentido de escolha, nem o meu top 1, nem o meu top 3 chegam perto do que The Witcher faz nesse sentido, sabe? A grandeza do mundo de The Witcher, a maneira com que eles constroem, tudo tem uma explicação, tudo tem um livro explicando, tudo tem um Ele tem uma lore absurda, né? gigantesco. São o quê? 5, 6 livros, eu acho? É 6? Acho que é por aí, são 6 livros, sem contar a série, filme, tem até quadrinho. E o The Witcher 3 ele vem mais com a bagagem daí de 2 jogos anteriores, né? Ele vem com toda a lore de 2 jogos anteriores, que pouca gente jogou, ou ouviu alguma coisa sobre, mas que ele tá ali presente, né? Tem até escolhas que você faz no 2 que carregam pro 3. Um impacto mínimo, mas tem. E querendo ou não, meio que, eu não sei se é muito ignorância da minha parte falar isso, mas é o que praticamente coloca a CD Projekt Red num destaque a nível mundial, né? Assim, os 2 Witchers que você falou aí, eles são conhecidos pela gama ali de pessoal que já acompanhava The Witcher e tal, mas o que traz a CD Projekt Red aí pra um nível de furou a destaque bolha, né? mundial, que furou a bolha, é o The Witcher 3. Foi, inclusive eu acho que um dos fatos que ocasionaram, que levaram a isso, a essa popularidade do The Witcher 3, foi essa desconexão com os 2 anteriores dele. Com o Witcher 2, ele tem uma ligação bem mais diferente, assim, eu diria, em questão de gameplay do 1. Ele refaz o jogo completo, mas você ainda, tipo, você tá lá num universo que é puramente do The Witcher, com personagens do The Witcher. Mas no 3, quando ele te traz essa desconexão com a lore do 2, ele te introduz realmente ao mundo, ele dá a possibilidade dessas pessoas que não conheciam o mundo antes conhecerem. Eu acho que foi por isso que ele teve essa popularidade tão gigante que ele teve. E até a história propicia isso, né? Porque a história também ela não é necessariamente sequencial dos outros jogos. Ela tem as coisas que ela carrega dos outros jogos pra ela, mas ela é meio que se fosse algo novo. Você tá ali numa quest envolvida pra buscar a Ciri. Então, assim, o jogo tá te propondo um obstáculo que, mesmo que você não conheça a lore dos jogos anteriores, você tá envolvido ali e eu quero achar a Ciri.
pela chacina, independente do que aconteceu nos últimos dois jogos. Então, realmente, é um ponto aí que o Vitor falou, do desprendimento da franquia, né? Por mais que tenham coisas relacionadas ainda, ele não é o esqueleto do jogo. Esse é um ponto que, cara, sinceramente, ele me causa meio... Eu acho que ele é uma faca de dois gumes, assim. Porque ao mesmo passo que ele te possibilita trazer muita gente nova, pra quem conheceu a saga no 3, ou pra quem já conhecia, você percebe que, tipo, você pegar da sequência do 2 pro 3, você vai perceber que, tipo, ele não dá muita atenção aos fatos que aconteceram no 2. No 2, ele acontece muita coisa, principalmente em relação à política dos estados que tem, que o 3 ele não dá praticamente nenhuma importância. Que ele tem toda a questão da Saskia, que seria um fator gigantesco para a política mundial assim do The Witcher, que ela simplesmente não é nem mencionada, né, no 3. Eu acho que isso ele é como eu disse, né, uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ele possibilita trazer muita gente nova, ele causa uma desconexão que eu acho que é grande até demais do resto da saga. E é interessante a gente falar do The Witcher, porque o Magno, ele é um jogo que não pegou, né? Não, já tentei. Foi um jogo que não conseguiu. Eu tentei zerar, pelos meus cálculos, umas 4 vezes. Realmente ele deu uma chance. Tentei zerar uma vez pelo PS4, uma vez pelo computador. Perdão, uma vez pelo PS4 e 3 vezes pelo computador. E, tipo, foi um jogo que me cativa no começo. Tipo assim, eu fiquei, caralho, nossa, da hora, bruxo, magia e tal. Beleza. Mas chega num ponto que eu fico assim, cara, tanta coisa pra fazer, tanta coisa que eu só queria chegar na menina e falar, ó, fica quieta, parece ser esquizofrênico, cara. Mas não funciona. Não funciona porque você nunca sabe onde é que ela tá. Realmente ele te joga muita coisa. Isso aí foi que, tipo assim, eu senti muita superlotação de informação, eu não sabia mais onde é que eu tava, o que eu tava jogando, sabe? Assim, não como uma crítica, mas como algo que não me pegou foi isso. Foi essa questão de te jogar muita coisa. É a pergunta que eu ia te fazer também, cara. Você acabou respondendo aí no que você tava falando, mas assim, eu queria entender o que não tinha te pegado. E a minha dúvida era, eu já tava supondo que seria algo parecido, sabe? Porque The Witcher, quando você entra naquele universo, mano, é tanta coisa que vai aparecendo pra você fazer, pra você procurar, é plantinha pra você catar, é arma pra você fazer upgrade, é armadura, é missão principal, é missão secundária pra toda vilarejo que você entra, você pega 415 pontos de interrogação no mapinha ali. Então você acaba se sentindo meio sobrecarregado, né? Se você não tá. Mas eu acho que, Magno, eu acho que tem muito a ver também com a questão da imersão, cara. Porque, igual eu tava falando, se você. Sério, se aquele jogo te pegou em algum momento, se você entrou naquele universo, mano, pelo menos na experiência que eu tive, eu não conseguia parar de jogar enquanto eu não completava qualquer ponto de interrogação que apareceu no mapa pra mim, sabe? Eu nem me sentia sobrecarregado. Era isso que me deixava paia, porque, tipo, eu queria fazer. Eu gosto de fazer missão secundária de jogo. Uhum. Mas, tipo assim, eu comecei a ficar imerso no The Witcher, comecei a gostar, mas chegou num ponto que tinha muita coisa pra fazer. Muita coisa, eu não sabia pra qual interrogação eu ia. Eu tentava ficar alternando, tipo, uma principal, 10 secundárias, uma principal, 10 interrogação, sabe? Não 10 secundárias, necessariamente, mas 10 interrogações no mapa. Sim. Mas foi algo que foi, tipo, tomando muito meu tempo, até porque quando eu fui jogar, eu tava mais velho. Uhum. Eu já não tava, tipo, só na escola, eu já tinha mais um pouco de responsabilidade, que era, pelo menos, trabalhar. Aí já foi algo que não me cativou nesse sentido. Porque era muito tempo e eu preferia ficar jogando outras coisas no lugar do jogo, entendeu? Mas ele é um jogo que vale muito a pena terminar. Eu acho que ele vale muito a pena. Fechou no The Witcher? Fechou no The Witcher, top 2 Marcos. Top 2. Agora vai pro meu? Ou Vai, você quer falar, mano? Vai pro meu então? Vai, Vitor. O top 2, continuando na Rockstar, né? Red Dead Redemption 2. Não há
não há palavras pra explicar esse jogo, não há. Mas se eu for colocar um aspecto que mais me pega nele, eu acho que é justamente ele, mesmo não se propondo a ser um RPG, ele faz um trabalho fenomenal de elementos RPG. Ele foi com certeza o jogo que eu mais me senti imerso de todos. Você pode. Você tem ali toda a ambientação que ele te coloca naquele lugar, você se sente naquele lugar. E eu acho que um ponto muito forte que o Red Dead traz em diferencial aos outros é a questão daquele inner storytelling, aquele storytelling pessoal, assim, com as historinhas que você vai encontrando, assim, ao redor. Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo jogando Red Dead, que foi o negócio do casal de canibal lá. Não sei se eles são canibal, cara. É o gordão e aquela mulher que eles te pegam pra jantar, e daí você acorda no, num lugar cheio de corpo da mãe dela. Essas historiazinhas que você vai pegando assim, porque se for ver, ele não é uma missão, assim, né? Ele é um encontro. Essas historiazinhas, eu acho que ele faz um diferencial, cara, gigantesco pro Red Dead, que ele cria esse ambiente único. Por isso eu coloco ele acima do meu querido GTA, no meu top 2. Eu acho que eu vou tacar um pouco de fogo nessa bomba aqui. Algo que eu senti no Red Dead, que é o motivo pelo qual não está no meu top 3, por mais que eu zerei e tenha jogado, não tanto quanto vocês, eu imagino, mas eu tenha jogado. É o mesmo ponto do The Witcher 3. Ele foi um jogo que eu consegui não sei se, eu consegui me sentir lá dentro um pouco no começo. Aí chegou num momento que eu achava que tinha muita coisa. Não tanta coisa igual no The Witcher, mas era algo que eu ficava meio, pô, não sei se eu vou. Aí, por questão de tempo também, que eu na época lembro que tava no terceirão, eu acabei e foquei na história principal. Eu quase não fazia secundária. Eu acho que isso prejudicou um pouco a minha imersão no geral, assim como eu imagino que vocês dois tenham tido. Mas, por exemplo, essa missão de canibal que você falou, eu não me recordo de fazê-la. Muito boa, viu? Muito boa. Aí foi isso que eu senti mais. Foi a mesma questão do The Witcher. Era tempo, não foi algo que foi algo que não conseguiu me imergir pelo tanto de coisa que eu tinha que fazer. Cara, eu acho que ele conseguiu me imergir, não pelas coisas que você fazia, assim, pelo, não tanto pela história, quanto pelo mundo. Eu acho que o mundo dele, a O aspecto do jogabilidade, Oeste, essas coisas. toda essa, todo esse, até mesmo tipo, o tanto que é bom você controlar o Arthur, ele me deu uma imersão gigantesca, cara. Realmente foi gigantesca. Até mesmo, tipo, você só andando a cavalo assim, você tem se sente, tipo, ele dá um negócio bom assim, cara. É muito Não incrível, cara. Eu acho muito incrível. não sentia isso. Ah, eu sentia muito forte. Sentia E muito forte. também, pô, até a própria questão do final. Muita gente fala que chorou com o final, ficou meio bad. Meu amigo. Eu chorei. Eu também. Não vou mentir, não. Mais de uma vez. Eu só pensei, pô, morreu. Não é simples Não, assim, não, Eu não me senti não é. sentido do jogo. Homem É. sem coração. Não, eu arrisco dizer que Insensível. o meu top 2 me emergiu mais, né? Vou deixar Agora a gente já faz aquela. Agora a gente já faz aquela conexão, né? Magno, qual é o seu top? Você não quer defender o ponto do Red Dead, não, Max? Ou Não, vai deixar pra mais tarde? Né? Eu acho que eu já te li. Não vou desenvolver muito aqui porque eu preciso guardar coisas pra eu falar depois. Já usei essa tática aí, hein?
Eu creio que eu serei pisoteado, alvejado a Cuidado com tiro. o que você fala. É possível. Mas o top 2, do meu ponto de vista pessoal, não tem uma história muito forte, mas foi algo que me emergiu, me deixou muito curioso. Tinha ponto que eu não sabia de onde eu tava, e pelo tempo que eu tinha na época, eu conseguia ver, eu conseguia correr atrás, eu tentei entender mais um pouco do jogo, que por sinal, por cima, não parece ter tanto sentido. Alguém tem alguma sugestão? Não tenho a menor ideia. Muito Tenho a menor enigmático. ideia. Muito enigmático. Que mistério. Cara, me deu uma charada da esfinge lá do. Aquele bicho da mitologia grega que ele te dá uma charada impossível. É. Foi o Magner agora. Charada do Batman, pô. Charada do Batman. Ó, Não tenho, mãe. Solta a bomba. eu acho que, enfim, Limbo. Pô. O meu top 2 foi Limbo. Porque, mano, era um jogo que, tipo, ele tem uma linhagem única, Respeitei. mas você não sabe. Você não sabe se tem realmente uma linhagem única. Assim, se você não for muito a fundo, você tá só existindo ali. Mas, pô, é um jogo que me pegou muito, cara. Me pegou muito, muito, Vou ser muito. sincero que eu não lembro muito desse jogo, não, cara. Eu lembro bem raso sobre ele. Mas pelo que eu me lembre, ele é um jogo bom. Mas eu não colocaria ele no top 15, top 20, top 50. Que isso. Nossa. Não Que colocaria. Não, Que não acho que ele seja tão bom assim, ué. Mas vou respeitar aí a colocação pela coragem de colocar um Limbo aí no top 3. Não, é porque quando vocês falaram, não, tem que ser no âmbito pessoal, eu pensei no meu âmbito pessoal totalmente. Mas Eu não me senti mesmo. Ponto. É isso. Porque se eu for sobre falar, isso. não, qual jogo a história é melhor? Eu não vou colocar Limbo nem no meu top 100. Mas isso também seria outro aspecto completamente pessoal, né? Sim. Qual história é melhor? Eu já Eu não. acho que seria um aspecto totalmente pessoal também. não sei se é tão pessoal. Eu acho que tem meio bifurcado. Assim, existem histórias que me tocam mais, mas existem histórias que são melhores escritas, tá ligado? Vou tirar o totalmente. Mas é bem pessoal. Isso aí eu concordo. Mas aí, top 2 meu é Limbo mesmo. Joguei muito, gostei. Magno, uma reflexão. Certo. Analisando o seu top 2 e top 3 até o momento, eu percebi que eles são bem alternativos, bem fora do Tá mainstream. fugindo do mainstream. Totalmente. O cara ele é um outsider. Certo. Você não acha. Olha aqui, eu tô trazendo a questão pra você me responder, né? Certo. Você não diria que esse seu top 2, top 3 estão sendo muito influenciados ou estão tendo um dos critérios que mais estão pesando pra você estar colocando esses jogos como top 2, top 3 é o fator nostalgia? Não. Não? Não. O que Assim, tá me colocando nesse top... Pelo meu top 1, Assim, foi inclusive o motivo que eu te perguntei a respeito do seu top 3, se tipo, era um dos primeiros jogos que você tinha jogado em sentido de história, entendeu? Pra entendi. entender essa questão da nostalgia sua, se é um fator que tá pesando pra você ou não. Não é algo nostálgico, não. Porque se fosse, meu top 1 não seria o que é. Entendeu? Olha. Entendeu? Meu Nossa, top 1 agora eu tô batutando aqui. Qual que é o top 1 desse cara? Mas quando você coloca o top 2 e o top 3 também, eles estão isentos disso? Ou... isento Aí da eles nostalgia? pesam? Talvez o top 3 não. Mas o top 2 sim. Porque foi um jogo que eu realmente me senti mesmo. Não é algo que eu olho pra trás e penso, pô, como era bom jogar. Não, foi porque é algo que na hora, no momento, foi algo muito foda. Que eu senti jogando o jogo, sabe? Mas Toda a ambientação que ele te traz. se a gente for pensar, eu acho que o Limbo ele é mais velho do que o Far Cry 3, se eu não me engano. Acho que é. Mas se eu não me engano, eu joguei É depois. mais velho. Eu joguei depois, foi só quando liberaram no. É isso. Na Plus, na PSN Plus de graça. Foi só quando eu joguei. Ah, lembro. Mais tarde. Lembro. Bom, mais uma tacada alternativa aí do nosso. Agora eu tô curioso pro top 1 desse cara. Tô O Maino muito curioso. ele é um indie da turma, tá ligado? A gente tá escutando aqui É sertanejo. o nosso hip, né? É o nosso hip. Sertanejo, funk, Katy Perry. O cara já tá lá no. Shakira. Shakira! Sim. O cara tá na Shakira. Perfeito, mãe.
Top 1? Sinceramente, top 1 do C2 tá muito na cara. É. Tá muito na cara, C2 é muito clichêzinho, gamer, não sei o que Eu lá. acho que o maior segredo a gente tem que deixar pro final, né? Então tá bom. É. O maior Tá bom. segredo tem que ficar pro final. Quer ter a discussão, voltar a discussão do seu ou do meu? Vamos lá, né? Esse Vamos que é o lá. ponto. Não, Eu o vou- seu você já deixou um pouco seu ponto, Vitor. Eu quero ouvir o do Marcos, porque Red Dead Redemption é o top 1, Marcos. Boa, mãe. Na verdade, vocês estão se confundindo, porque meu top 1 é FIFA 23. Eu peço demissão do programa. Episódio 1. Assim, apesar de você ter tomado a minha fala pra você, tem esse fator que você não tava esperando. Mas não, é Red Dead Redemption 2 mesmo. Assim, além das coisas que vocês já falaram, que eu concordei com praticamente todas, eu acho que teve uma coisa que faltou vocês comentarem a respeito do Red Dead 2, e pra mim é um dos carros-chefes do jogo, assim, que é a questão do detalhamento, cara. Assim, eu, pelo menos, eu não peguei vocês falando a respeito disso, mas o jogo, ele, em questão de detalhes, já é um marco da Rockstar, né? Ser extremamente criteriosa nesse sentido de detalhamento dos jogos, mas o Red Dead, ele pega isso e eleva uma potência muito incomum. Eu acho que é um nível... Sinceramente, eu não me lembro de ter nenhum outro jogo que tenha um nível desse tamanho de detalhe, cara. Não querendo cortar o pensamento de vocês, mas detalhamento a nível gráfico, detalhamento a nível de enredo, detalhamento a nível de quê? Cara, pra mim é tudo. A resposta pra... Eu acho que pode ser qualquer um desses pontos. É gráfico, é história muito bem escrita, Mano, Trilha. aqui a gente pode ir falando de detalhe por detalhe, assim, que a gente lembra, mas, pô, vamos lá. Cavalo cagando, pô. A bosta do cavalo existe no jogo. Esses dias, não sei se vocês ficaram sabendo, pegaram um vídeo lá do pessoal que fica nos salões ali de Red Dead Redemption. Eles cortam a comida e a comida realmente ela é cortada, ela não é só E tem também estático. Tem também o negócio da rotina de cada um dos Exato. NPCs, eles têm a rotina. Tem um lugar no jogo que tá em construção, que é até naquela primeira cidade principal, assim, que você vai, que ele tem um lugar em construção e se você for vendo, assim, o tempo passando, esse lugar vai sendo realmente construindo pouco a pouco e no fim ele vai existir de verdade. É em Valentine mesmo. É? No online, inclusive, se você entra, pelo menos a última vez que eu joguei, só tem a estrutura em madeira, assim, o negócio não tá construído ainda, sabe? Agora, na campanha, eu não reparei nisso, mas agora o Vitor tá falando, o negócio Eu vi isso, eu também não reparei jogando, mas eu vi isso num vídeo, cara. Realmente ele existe o negócio sendo construído pouco a pouco, cara. E aí, querendo ou não, só pra dar prosseguimento, eu acho que acaba entrando um pouco na questão da imersão também, né? Que vocês comentaram a respeito da imersão demais, mas pra mim um dos fatores que mais propicia essa imersão tão foda que o Red Dead propicia é essa questão do detalhamento, o quanto eles trabalharam pra realmente fazer sentir parte daquele mundo, sabe? E aí existem outros fatores, igual vocês comentaram da história, que é muito bem escrita, de quão bom é você estar controlando o Arthur, quão bom é você estar caminhando, viajando naquele mundo, galopando no seu cavalo que você decide o nome. É muito foda, mano. E outra coisa que aí já parte um pouco daquela... Tô tentando trazer um pouco do aspecto técnico, mas um pouco da minha experiência pessoal, mano. Que eu lembro que a gente meio que comprou o Red Dead quase todo mundo junto, sabe? Foi junto. Pois é. Eu e o Maio literalmente junto, né? Porque a gente dividia a conta. Mas... isso pra mim foi um bagulho que pegou demais, assim, a gente teve isso com outros jogos também, acho que GTA também foi parecido, não lembro na verdade, o momento que a gente comprou. Não, acho que GTA não foi. GTA não foi meio diluído no tempo, né? Foi, bastante Agora, até. Red Dead, a gente foi tipo, todo mundo comprou junto, todo mundo começou a jogar mais ou menos no mesmo período, assim, não no mesmo pace, né? Tipo, não no mesmo ritmo, no sentido, já tinha gente... não. Tinha gente que já tava lá no final, tinha gente que tava completando todas as side quests antes de partir para as questões principais do jogo. Mas, mano, eu lembro da sensação muito boa que me trazia, assim, da gente, pô, terminou uma parte principal ali da história,
mais ou menos principal, a gente chegar no WhatsApp, pô, tal, achei, tive isso, tive aquilo, sabe? É questão da conversa, assim, a respeito de cada a gente tinha cada opinião diferente sobre o personagem. Tinha um que gostava mais do Dutch, tinha um que gostava menos, tinha um que detestava. E assim, era quase uníssono que todo mundo detestava ele em algum ponto da história ali, né? Mas até certo momento tinha alguém que tava defendendo o Dutch ainda, tinha alguém que já tava morto. Esse cara tá de sacaneando comigo. Então essa questão de, tipo, tá todo mundo acompanhando a história junto ali, tá vivendo aquele mundo de uma maneira mais ou menos acompanhada, sabe? Foi muito legal pra mim. E aí acaba que o jogo tem seus pontos negativos, né? Eu até pensei em decrescer ele na questão do top 3 por causa do online dele, que pra mim pode-se dizer que é um fracasso comparado com o que a história fez. Mas quando a gente pega essa questão da história e toda essa experiência de estar todo mundo jogando junto e vivendo aquele mundo e compartilhando as suas experiências, e, pô, você entra no WhatsApp e tá, pô, mano, você já passou por essa rua aqui em Valentine que você encontra um cego te contando o seu futuro. E você, mano, eu não vi isso ainda não. Mas você já vê esse canibal que tenta te comer aqui por rumo aqui de Saint-Denis? Pô, isso aí eu também não vi não, sabe? Você vai montando esse mundo compartilhado com seus amigos, mano, e meio que não era pra ser assim, né? Porque é uma história single player, mas acabou sendo um meio que Eu acho que quase compartilhado. eu acho que esse foi o fator que levou a nós ter uma decepção tão grande com o Red Dead Online, cara. Que a gente tava indo naquela vibe do, nossa, imagina quando a gente poder jogar tudo junto e ai, lança um online e ele não te pega, cara, ele não te entrega tanto quanto o single player consegue te entregar. Ele não te dá uma experiência tão incrível daquele mundo do Velho Oeste como a gente esperava. E assim, a gente pode até falar que no que o Red Dead de campanha faz em questão de conteúdo, a quantidade de coisa que ele traz pra você aproveitar, o online faz o oposto disso, né? Ele falta conteúdo, ele falta te envolver, ele falta coisas pra você conviver ali com seus amigos e compartilhar, porque ele é simplesmente incompleto. Na minha ideia, essa falta de coisa é mais devido ao tempo, pra ser real. Porque se você for analisar o GTA V, o GTA V, muito tempo foi só raiz que dava pra você fazer em questão de história. Por muito tempo, muito tempo. Eu lembro que quando eu peguei. Tipo, eu já não fui igual a vocês. Eu comecei a jogar foi só no PS4. Vocês jogavam desde o PS3, se eu não me engano, né? Foi. Sim. Aí. Mas eu lembro que até quando eu entrei, tipo, era só. A boa parte, tipo, tinha as corridas, tinha tudo que tem. Mas o que todo mundo só fazia e mais fazia era as raids. E com o tempo E antes disso, nem isso, né? Que a Raixa até demorou a sair. Era corrida mata-mata, eu acho, que tinha. Assim, que o A Raixa povo chegou a sair no PS3? Ou ela saiu só no PS4? Acho que chegou, porque eu lembro de ver vídeo de glitch no PS3. Saiu sim. Assim, eu entendo o que vocês estão falando, mas, cara, eu acho que é quase que incomparável a quantidade de conteúdo que Red Dead tinha no começo com a quantidade que GTA tinha no começo também. Apesar de não ter as raízes no GTA, o GTA no online ele já trazia grande parte do que fazia o offline dele ser tão fascinante, sabe? Ele já trazia aquela liberdade, aquela quantidade de coisa para você comprar um carro, você comprar um apartamento, você vê o seu personagem sendo construído assim pouco a pouco, né? E Red Dead simplesmente não te dá essa sensação. Seja pelas dificuldades que o jogo traz consigo, tipo, é muito difícil você conseguir dinheiro no Red Dead Eu ia Online. falar exatamente disso, né? Eu acho que um dos problemas que dificultaram muito no online no começo foi a situação econômica aí do jogo, né, por assim dizer. Porque você ganhava uma mixaria pra qualquer coisa que você fazia e qualquer coisinha que você fosse comprar era uma fortuna. E outra coisa, não tinha tanta coisa pra você fazer assim. Entendeu? Não tinha tanta coisa pra você fazer e não tinha tanta coisa pra você comprar. Você não tinha o que gastar dinheiro. E acho que, se eu não me engano, isso até hoje é um dos problemas aí do Red Dead Online. Sim. Assim, cara, se você pegar aquela época que a gente parou de jogar pra hoje, você vai ver que teve algumas mudanças ali, mas eu vou dizer que foram pontuais, sabe? Era coisa de correção de bug, mas agora de conteúdo novo, no máximo uma missão aqui e ali, mas
Agora, as coisas que a gente sonhava antes do Red Dead Online sair, por exemplo, eu lembro que a gente comentava muito de, pô, imagina você ter uma fazenda depois, Nossa, você pode esse comprar era uma o sonho, fazenda, e esse era o sonho. você criar uma gangue naquela fazenda e cada um tem a sua função e um cuida da vaca, porque, por exemplo, já tem uma estrutura daquela no final do jogo, pra quem já jogou. Você já tem uma fazendinha ali, você tem algumas coisas que dá pra você Ele te dá, fazer. você termina o jogo com esse gostinho na boca. Sim, exatamente. Eu acho que isso é um ponto. Você termina o jogo com esse gostinho na boca, você vai pro online, E não tem nada não disso. tem, não tem. Entendeu? Então, e por isso, aí eu só tô falando, né? Eu acho que o GTA, mesmo realmente tendo essa questão da falta de conteúdo no começo, ele ainda é incomparável com o Red Dead, cara. Porque o Red Dead foi realmente decepcionante a quantidade de coisa que ele tinha quando começou e hoje dizer que até hoje, sabe? Então, agora GTA a gente não pode falar o mesmo. GTA, você pega um cara pra jogar GTA hoje, com as coisas que tem hoje online, no caso, pô, o cara vai terminar o ano e não vai ter descobrido tudo que dá pra você fazer no GTA Online ainda, sabe? Aí, no caso, deixar claro, né? Eu tô valorizando mais a experiência pessoal que eu tive do que os pontos negativos do jogo. Por isso que eu coloco ele como primeiro lugar, assim. Foi a melhor experiência que eu tive em questão de single player de todos. Sem dúvida. Aí já pegando esse gancho dessa sua frase aí, eu vou pro meu. A melhor experiência que eu tive single player de todos foi The Witcher 3. Pra mim foi a melhor experiência que eu tive disparado. Disparado. Porque eu já tô rejogando ele. Tô na minha quinta ou sexta playthrough. Agora na dificuldade Marcha da Morte, né? A maior dificuldade lá. E cara, esse jogo eu acho que eu tento procurar algum ponto negativo e eu sinceramente não consigo achar um ponto dele que eu não goste. Ele faz tudo muito bem, cara, tudo muito bem. Mas já que a gente foi para problema no Red Dead, eu vou para um problema do The Witcher, né? Contradizendo o que eu acabei de falar, mas ele é um jogo muito fácil. Ele é um jogo que fica muito fácil, muito rápido. Depois que você passa ali dos primeiros levels, você vai ali depois do level 10, por exemplo, ele fica extremamente fácil. Porque você vai fazer a missão principal, muito provavelmente você vai estar acima do level planejado. Vai ser muito fácil matar os monstros e ele tenta combater isso na Marcha da Morte, reduzindo a quantidade de XP que você ganha. Eu acho que esse é um ponto falho do The Witcher, que não foi consertado. Eu não acho que esse multiplicador de XP resolva em grandes coisas. A dificuldade dele não vem de virar um jogo mais difícil, ele vem apenas de ter números maiores ou menores, por exemplo. Você dá menos dano, o inimigo tem mais vida e você recebe menos XP. Eu não acho que seja uma experiência mais difícil válida, assim. Mas, tirando esse fator, eu acho que ele é um jogo que acerta em quase todos os pontos pra mim. Ele tem uma história fenomenal, né? Tanto que você disse das escolhas e coisa. Ele tem personagens muito bons. Ele tem um ambiente excelente. Ele tem músicas muito boas. Ele tem um combate muito bem... não é responsiva a palavra, cara. Ele é muito... Ele é bom. Ele é simplesmente bom. E ele é um combate diferente, né? Com os sinais, as poções, as concoctions, né? E ele tem um alto nível de rejogabilidade. Um nível altíssimo de rejogabilidade. Porque você pode simplesmente começar um novo jogo mais, fazer um caminho da história diferente e uma build diferente. Eu acho que ele acerta todos os pontos pra mim e foi definitivamente a melhor experiência que eu tive em qualquer jogo single player que eu já joguei. Eu discordo do seu ponto negativo do jogo. Eu não acho algo. Não senti esse negócio de jogo fácil. Você sentiu. Na minha ideia, você sentiu isso porque você era um viciado em fazer missão secundária.
Não, Enquanto- também, Vitor, também. Você me falou, enquanto você não Existe- limpava as Existe interrogações, esse você não ia pra ponto. missão E principal. você tá um pouco Isso tirando aí. a dificuldade do Então, jogo quando você pra faz mim, isso, né? Sim, mas mesmo assim, cara, eu acho que depois que você pega ali um equipamento minimamente decente e meia dúzia de skill, ele fica fácil, cara. Depois que você pega o jeito do combate, eu acho que ele fica bem fácil. Ele tem um outro inimigo ali que é chato de enfrentar. As aparições são bem chatas, o grupo de inimigos são bem chato, mas eu acho que ele fica muito Mas, fácil, Vitor, cara. E esse é o meu maior problema Mas, com esse Toru, jogo. aqui, tirar a questão. Você falou que você já tá na quinta ou sexta jogabilidade. A partir de qual que ele ficou fácil, pô? Tá ligado? Não, a partir da segunda eu já achei muito Porra. fácil. Já que jogou um Aí que jogo é duas foda. vezes pra ele ficar fácil, pô. Aí também, né? Não, mas eu acho que é um ponto válido. Acho que é um ponto Ah, válido. e você me lembrou um ponto que eu acho negativo no The Witcher. Traga, Assim, por favor. Eu preciso achar alguma coisa ruim nesse No jogo. Red Dead eu já não encontrei tirando online. Agora no The Witcher eu sinto muito que você faz muito do mesmo. Você vai pra um monte de. Vamos supor, eu não sei, eu só liberei 2 mapas. Uhum. 3, vou contar aquele castelo que você não faz porra nenhuma. Mas aí. Mas são só esses, né? São Então. Velen, as ilhas e o castelo, e depois na DLC, né? Isso, eu só liberei Velen e aquela parte depois do Poetão lá, que tem uma cidade dona. Ou essa é Velen? Velen e Novigrad é tudo junto, né? Então, eu só jogava nessas, eu joguei Tem nessas a duas. ilha Vou contar também, a né? história que eu tava indo pra ilha. Tem as ilhas Skellig. Eu tava indo pra ilha onde eu Aham. joguei. Eu cheguei a ver o Warwick lá, e só. Onde eu parei de jogar foi no Warwick. Mas o meu ponto é que, tipo, você faz muito dos mesmos. Essa própria questão que você falou, que você vai na interrogação, aí tem um acampamento, tipo assim, no mesmo mapa tem 5 acampamentos de bandido. Vai enfrentar 5 coisas da mesma coisa. De fato. De fato, Entendeu? ele tem bastante disso. Essa questão. Mas esse ponto da interrogação realmente é um adicional, né? Ele é só ali pra. Acho que ele é mais pra preencher o mundo do que realmente tá ali por algum motivo. Óbvio que muitos deles têm uma história junto, né? Se Então. for em qualquer um daqueles negócios de tesouro perdido, ou negócio assim, você vai ter uma carta ali que cada um deles vai ter uma história diferente. E querendo. Mas- Deixa eu falar aqui. É, Pode falar. não, Não, eu pode ia falar. falar que. Assim, esse ponto negativo que você tá trazendo acaba muito sendo vinculado com a questão da imersão que você confessou que não conseguiu sentir quanto a gente, né? Porque, por exemplo, Aham. eu e o Vitor Hugo, na época que eu tava jogando, às vezes que o Vitor Hugo jogou, eu me sentia tão imerso, cara, que, tipo, nem parecia que eu tava fazendo a mesma coisa toda hora. Pra mim, igual o Vitor Hugo falou, cada um tinha uma história, cada um que terminava ali, Exato, cada eu uma das vezes pegava. que você vai fazer essas coisas, elas são apresentadas de um Ah, jeito não, e não diferente. só isso, mas conforme você vai evoluindo no Geralt, o seu combate, a maneira que você luta, vai evoluindo também. Você vai desbloqueando um poder novo que você vai poder usar ali contra um inimigo novo, que tem aquele ponto fraco. E você vai descobrindo inimigo em cada lugar que você passa, que tem um atributo diferente nele, sabe? Então, pelo menos pra mim, eu não sentia isso de estar fazendo a mesma coisa várias vezes, sabe? Porque talvez eu até estava, mas eu tava tão imerso naquela experiência que pra mim eu tava simplesmente Tô só seguindo o descobrindo o fluxo jogo. do jogo, entendeu? Aham, entendi. Realmente, se você for colocar numa simplificada gigantesca aí, claro que o jogo tem muita coisa que você vai fazer praticamente a mesma coisa várias vezes, né? Se for simplificar muito ridiculamente, os contratos de monstros são a mesma coisa, assim. Você vai pra algum lugar, fala com alguém, caça um monstro, né? É. Os tesouro perdido vai ser 3, 4 variações ali, mas vai ser essa coisa aí. Mas cada um desses encontros, ele vai te dar uma história muito diferente. Cada uma dessas coisas você vai encontrar um negócio único. E eu acho que esse é o ponto que o The Witcher é tão forte, cara. A história dele, eu acho que é incomparável a qualquer outro jogo, cara. É por isso que eu acho que é até meio. Assim, não vou dizer que é proibido, mas eu acho que é meio complicado você simplificar esse ponto ao ponto de colocar que todo contrato é a mesma coisa, sendo que quando você tá fazendo isso, você tá desqualificando a principal qualidade do jogo, que é a questão do storytelling, que é a questão do você sentir imerso naquela história, sabe? A quantidade de detalhe que as histórias têm. Então, por isso que eu falo, pô, se você tirar toda a parte que torna o jogo incrível,
que é essa parte do storytelling, aí você fica com esse simplismo mesmo. Mas eu acho que é meio injusto você fazer isso, né? Você pega um jogo e desqualifica a melhor qualidade dele e utiliza isso pra jogar ele. Mas é porque, tipo, eu digo isso, mas foi algo que eu não senti no Red Dead, por exemplo. Porque no Red Dead você ia andando, você via muita coisa nova, tipo assim, sei lá, você tava andando só por andar, vinha alguém pedindo socorro que tava sendo sequestrado nada, ou era alguém te chamando pra ajudar a chupar veneno de cobra, por exemplo, acontece bem no começo do jogo, sabe? É algo bem bem diferente que eu sinto entre os dois jogos. Por isso que se eu fosse seguir essa linhagem, o Red Dead me cativou Certo. mais. Certo? Entendi. Concordo até certo ponto aí. É que querendo ou não, o Red Dead e o The Witcher também, eles têm, assim, por mais eles tenham a sua semelhança, Postas muito eles diferentes. têm jeitos, até maneiras diferentes de contar a história, né? O The Witcher, ele tem vários livros, vários pedaços de texto espalhado no mapa que te ajuda a construir aquela história. Agora, Red Dead é meio que uma experiência mais vívida mesmo. É uma experiência mais. Ele te coloca uma experiência Uhum. única, né? Você tem aquele jogo e ele não tem nenhuma. Você não tem que jogar o 1 até depois, né? Então ele realmente não tem nada ali antes dele. É só É. aquilo lá que tem nele e pronto. Tem isso ainda. Já o The Witcher, se eu for ver a wiki do The Witcher, ela é simplesmente enorme. For ver a wiki do The Witcher é simplesmente enorme. E eu acho que, voltando naquele ponto do detalhamento, eu acho que o detalhamento na questão da história do The Witcher é superior ao Red Dead. Porque se for encontro, por exemplo, você tem em Vizima. Quando você chega em Vizima, você vai ter dentro da... Vai ter um compartimento secreto ali naquele pátiozinho, naquele jardinzinho, você tem um lugarzinho secreto que você vai encontrar uma carta que confirma um negócio lá do primeiro jogo. Ele tem uma carta que que uma mulher, uma bruxa, mandou pro cara que fala sobre a maldição da Ada, lá do primeiro jogo. Que ela até fala que o Geralt desfez a maldição, né? Mas ele não desfez completamente. Você poderia reativar ela, que é o que acontece no primeiro jogo. A maldição é refeita sobre ela. Você tem, chegando em Novigrad, você encontra aquela loja de livro, que o cara deixou um livro para você lá, o bibliotecário lá fala que deixaram um livro para você. Você procura lá e você tem uma nota, acho que assinada pelo A. E isso é uma referência ao segundo jogo. Que ele confirma que o cara lá do segundo jogo voltou no tempo e é o cara que você enfrenta lá no final, e é um negócio surreal, cara. Ele te dá um nível de detalhe e conexão entre o mundo, assim, que é incrível, eu acho. Você não vê isso em nenhum outro lugar. Isso aí que você falou contribuiu pra uma parada que eu tava matutando aqui, que é o seguinte. As imersões do Red Dead e do The Witch, elas trabalham de maneira diferente. Por exemplo, a imersão do The Witch ela é feita muito pela história, igual o Vitor tá colocando aí. Eles têm vários fatores do The Witcher 3 que conectam com 1, com 2. E, tipo, a quantidade de lore que o jogo tem é inegavelmente maior do que a do Red Dead, né? O que contribui também para que a história seja mais ampla, mais recheada. E a imersão do Red Dead, ela não é tanto por causa da história, pelo menos ao meu ver. Ela é muito mais pelo mundo que ela te propõe. Eu acho que concordo. Pela exatidão, pela quantidade de detalhe gráfico, ou mesmo que seja detalhe supérfluo, mano, igual você vê um cavalo cagando ou uma pessoa cortando uma comida e colocando na boca, sabe? Então, a imersão do The Witch ela é feita por meio da história e a imersão do Red Dead ela é feita por meio do mundo que você tá jogando ali, entendeu? Então, acho que tem essa. Eu acho que se você se sentir imerso pelo mundo também é muito mais fácil, né? Sim. O mundo você vai estar em contato com ele o tempo todo e você não precisa fazer nenhum esforço para se sentir conectado a ele. Rufem os tambores. Hora da verdade. Hora da Cuidado, verdade. hein, espectadores. Vocês não estão preparados e nem nós. O top 1 do melhor jogo que eu já joguei. Para o seu cardíaco. Vai. Spider-Man.
Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web. Esse jogo, cara, eu me sentia o próprio sentido da aranha em pele, carne e osso, velho. Nossa, eu platinei o bicho em uma semana, cara. Eu senti. isso? Não, talvez eu exagerei muito. Mas, tipo, porra, foi, se eu não me engano, foi o único jogo que eu cheguei a platinar fora Rocket League. Mas foi um jogo que, cara, não sei. Eu me sentia muito Peter Parker jogando aquilo, sabe? Eu realmente, pô, senti o drama. Você tem um professor e o professor cagou no C, mas aí você tem que fazer as químicazinhas lá de ligar ligar coisa pra fazer, pra upar. Aqueles minigamezinho lá? Era, mano. Nossa, aquilo lá era legal, viu, mano? Não era um Aquilo jogo legal. não era um jogo que te lotava de missão secundária. Não lotava, assim, tinha muita. Inclusive, muito da mesma coisa, pra ser bem sincero. Mas era um jogo que poxa, dava vontade de você limpar o mapa. Eu senti vontade de deixar, tipo, de tacar todos os criminosos pra fora, sabe? Eu queria ser amigo da vizinhança, pô. Mano, mas sabe o que eu acho que é o ponto chave desse jogo? A movimentação, cara. Total. Não tem como, é uma movimentação muito completamente lisa, única. É muito lisa. Completamente única e realmente é muito liso, muito bem polido, cara. É sensacional. E a história cara. foi bem Sensacional. construída também. Foi bem construída a história. Não precisou mostrar. Ai, perdeu o tio Benz. Ai, tipo assim, não era algo necessário, porque já é algo que todo mundo sabe. Vai mostrar mais do mesmo. Sabe, não era. É a mesma coisa quando colocaram o Homem-Aranha com Tom Holland. Tom Holland, se não me engano. Ou se não, o próprio Batman agora, que saiu. Não precisa saber da origem dele. Você sabe, o pai morre, revolta, vira puta e faz Isso é uma Batman. coisa que essas mídias de heróis, elas estão percebendo, né, cara? Tipo assim, o tempo de tela que você tá usando ali, ele não precisa necessariamente ser usado pra contar uma história que já foi contada N vezes em N tipos de mídia, sabe? Já tem filme, já tem jogo, Foi já tem algo- quadrinho, já tem livro. Todo mundo já sabe, basicamente, a história de começo desses personagens. Então, quando um filme ou um jogo tem o peito de fazer um bagulho desse, né? De tipo, pô, não vou contar essa história porque você já tem que saber, cara. Não é possível que você vive numa É. caverna desse jeito. Acho que vale destacar que o jogo também tem seus lados negativos, né? Por exemplo, uma coisa que eu senti no Homem-Aranha durante toda a travessia dele foi que ele é um pouco dessa questão do mais do mesmo. Eu tive isso comigo. A questão secundária eu concordo. Nas secundárias, tipo assim, que eu falo tô falando da polícia, você tá Da chamar. completação do mapa, né? Isso, realmente. ele realmente tá fazendo mais do mesmo. Mas agora na lore, cada coisa principal é uma. E querendo ou não, essas questões mais gráficas, mais de combate, mais de jogabilidade, me pegam mais do que a história pelo tempo que eu tinha pra jogar. A diversão que você É, sente, né, no caso. Isso, é mais a diversão que me faz emergir no jogo do que a lore em si. É, Acho por isso que eu não. Esse é um ponto do Homem-Aranha, né? Ele não te dá uma lore muito pesada, assim, muito complexa, mas ele te entrega muito nesse fator aí do divertimento meio instantâneo, assim. Você Ele te pode entrega pegar, largar um pouco, voltar depois, e ele não é uma história que você vai, tipo, porra, tem que pegar, ler o que aconteceu pra eu lembrar, porque senão fudeu. Esse era o conecta o seu controle no console, você joga suas teias pela cidade, você luta contra inimigos do mal e é isso. E você tá se divertindo enquanto isso, pô. Então, é a magia do game. É a magia da simplicidade, eu diria. Menos é mais, não só no Perfeito. pagode. Acho que a gente pode. Essa é a frase. Essa é a encerrar frase aqui, final. pô, com essa, simplesmente a gente conectou o Homem-Aranha com menos é mais do pagode. O que fazer além disso não agora? é só no pagode. As menções honrosas. E as menções Verdade. honrosas ainda. Eu acho que essas nós Eu podíamos. tenho uma polêmica, hein? Vamos Tenho uma polêmica. Então vou polemizar também, irmão. Vou ter que lançar um FIFA Não, 19. Eu tenho uma independente. polêmica aqui. Eu tenho uma bem polêmica, viu? Vai
gerar uma cisão aqui, será? Mas peraí, o Menções Honrosas é só uma, né? É, eu vou fazer pra uma. Eu tenho duas. Eu tenho duas. Não. Vitor, resuma. Isso. Eu quero. Não, Não, mas eu vou dar uma mainstream e outra alternativa, né? então todo mundo que a minha também é mainstream, a sua é mainstream, Max. Até agora você não foi nem um pouco mainstream, velho. Não, a sua. A minha é mainstream. Então vamos nós três falar nossas mainstreams e o Vitor volta com a Certo, alternativa quem dele. começa? E você. God of War. Vamos. God of Também. War. É a minha. Também. Minha mainstream. Também. É a minha mainstream. Encerrei. Próximo. Arthur. É isso. Não precisa, eu acho que ninguém precisa discutir por quê. Eu colocaria uma menção honrosa tanto ao 4, né, que não tem nome aí completo, quanto ao 3. Ragnarok, Acho que o pô. 3... Eu não joguei o Ragnarok, né, então não tem como eu falar É sobre. verdade, é o 4, eu tô confundindo, perdão. Mas eu colocaria o 3 aí como um jogo que, tipo, ao nível God of War, que ele é muito incrível, cara. Ele é muito, muito, muito incrível. E ele é um jogo que se reinventou, né? Ele é um jogo que se reinventou completamente. Ele foi pra outro estilo completamente diferente, até no ponto gameplay, principalmente, né? E deu muito certo. Deu extremamente certo. O 3 foi o primeiro jogo de PS3 que eu joguei na minha vida, assim. Foi o primeiro. Quando eu tava pra comprar o PlayStation 3, eu fui numa... Caralho, caiu um pedaço de lore do Marcos aqui. Fui numa lan house pra decidir se eu comprar o PS3 ou não e botei God Nossa, of isso War existia 3 pra ainda. jogar lá. Eu já tinha jogado o 2, né, no Play 2. Nunca joguei um, tá aí. Mas joguei o 2 e eu era viciadão no 2. Não é complicadinho. Pois é, aí eu era maluco no 2, e aí o primeiro jogo que eu vou jogar no PS3, qual vai ser? O 3, né? God of War 3, e pô, realmente, o que tu falou aí é verdade, cara, o jogo é muito bom e, assim, todos os pontos positivos do 2 e do 1, ele carrega pro 3 e adiciona uma quantidade imensa de outros pontos positivos que vão acabar sendo desprezados no futuro, de certa forma, né? Já que o próximo é quase que uma remodelagem completa do jogo. Mas ainda carrega alguns pontos, né? Foram bem pra... E pra mim, um dos principais pontos pra mim colocar o God of War como essa menção honrosa é isso aí que o Vitor falou, é a questão dele se reinventar. E, cara, são raros as mídias que conseguem se reinventar da maneira que ele fez e consegue dar tão certo como ele deu. Porque ele muda de uma mitologia X pra outra, ele muda o estilo de combate de um pra outro. Cara, ele adiciona um Kratos que do 3 pra trás era uma máquina de matar pra um cara que começa a descobrir que sentimentos existem, tá ligado? E é muito massa o que eles conseguem. Ele começa a descobrir que ele não é só raiva, né? Tá ligado? Você vê um outro lado do Kratos que você não via. Aquele tweet lá, homens descobrindo sentimentos que mulheres descobriram aos 13 anos de idade, tá ligado? Passando uma vida inteira pra descobrir isso. É basicamente o Kratos no penúltimo jogo aí. Menção honrosa alternativa do Vitor Hugo. Vitor Hugo. Vou para o segundo jogo mais vendido de todos os tempos. Polêmico. Minecraft. Respeitável. Eu acho que ele merece uma menção aos melhores jogos de todos os tempos. Não concordo. Porque eu acho que o tanto de coisa que você consegue fazer nesse jogo, ela é incomparável a qualquer outro jogo que exista. Agora eu concordo. Mas é realmente inacreditável, cara. Ele tem coisa pra tudo que você fizer. Se você quiser fazer uma gameplay inteira jogando no Vanilla, você pode fazer. Você tem inúmeros canais no YouTube que te mostram que você tem coisa infinita pra você fazer num mundo totalmente Vanilla. E se você for pra questão dos mods, você tem mais uma infinidade de coisa. Mano, Tem pacotes de mod que mudam totalmente o jeito que você joga o jogo. Você tem mods individuais que vão adicionar a sua experiência padrão do jogo. Eu acho que ele é um jogo que, pelo seu fator
de cada vez que você joga, você vai ter um negócio ali diferente, e um mundo diferente, e uma coisa, uma história na sua cabeça diferente, eu acho que ele merece ser uma menção aos melhores. Ah, o próprio poder que você tem de importar mapa dos outros. Você tem toda a questão de mapas prontos, você tem vários mapas aí que contam histórias, tem mapa de RPG, cara, você tem jogo dentro do Minecraft. O povo fez novela, cara, aí no YouTube. Aqueles caras fazendo novelinha com Minecraft, algo. Tipo, realmente essa questão realmente é uma menção honrosa. O Minecraft ele é considerável porque ele meio que ele dá um check em quase tudo que a gente apontou como características boas dos jogos do nosso top 3, sabe? Questão da rejogabilidade, questão da liberdade que ele te dá, questão da inovação. Talvez ele não seja tão atrativo quanto um Red Dead da vida, quanto um GTA, por causa de todo o refinamento que o Red Dead e o GTA tem, né? A própria acessibilidade. Acessibilidade, né? Perfeito. Mas, assim, ele consegue checar tantas caixas, assim, no sentido de qualidade, que é indiscutível. O Minecraft, ele é E é um jogo que revolucionou muito, né? Se for ver depois do sucesso dele, o tanto de sandbox que surgiu aí, eu acho que ele é um dos grandes fatores aí pra aumento de popularidade desse negócio de open world, assim. Gostei bastante dessa experiência de gravar um podcast. Espero que nós repitamos, sei lá como pode repitemos essa experiência. E se houve alguém no universo que ouviu isso, exceto nós. Não, acho que ninguém vai chegar nesse ponto aqui. Entendemos, né? Vai que surge uma popularidade milagrosa aqui. Uma legião controversa, olha só. Por favor, MRG nos note. A gente tá copiando vocês separaram. Totalmente. Descaradamente. Vamos começar a pegar até os temas que eles já trabalharam e trazer pra cá. Perfeito. É uma boa, hein? É uma boa. Inclusive, se brincar, esse já é um deles. Provavelmente eles já fizeram isso. Provável.